Bora lá então, galera. Vamos iniciar aqui. O microfone tá aí, Will? Aquela ideia que você teve tá aí? Boa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos concentrar todo mundo aqui no meio, que aí se alguém que for falar alguma coisa e tal, tem o microfone. Os próximos a gente faz assim também. Fechado? É, cara, melhor. A ideia do Will foi boa. É o que eu falo. As pessoas não têm que ter medo de falar. Entendeu, William? Não tem que ter medo de falar. Se você não gosta de pizza portuguesa, fala. Não precisa ficar quietinho. Entendeu? Fala. Entendeu, meu lindão? Meu lindão? Vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó. Entendi. Vamos lá. Vamos orar então pra gente iniciar. Quem ora pra gente hoje aí? Vocês estão com o microfone? Quem vai orar pra gente hoje? Boa tarde. Boa tarde. Quem vai orar pra gente hoje? Orarei. Você? Orarei. Show. Vamos lá. Senhor amado Deus Pai, obrigado Deus, obrigado por estar aqui conosco, obrigado Senhor pelo almoço maravilhoso que tivemos, aqueles que não vieram perderam, e que abençoe Senhor a palavra aqui do Mateus, que ela venha em nossos corações, nos ilumine e nos ajude Senhor no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Não vou pregar não, hein? Palavra do Mateus, parece que eu vou pregar. Mas vamos lá, galera. É só. Hoje, então, é cultura, com o nome do livro, Cultura da Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Vamos lá. Só para vocês, tentarem entender o que a gente está querendo trazer aqui, né? O livro já está, a capa do livro já diz muito. O que aconteceu com o Titanic? Afundou. Por que ele afundou? Por que ele quebrou? Bateu. Dá o microfone para a Mariana, para ela ir falando comigo, vai. Bateu no iceberg? O Titanic afundou porque ele quebrou, e ele quebrou porque ele bateu no iceberg. E por que ele bateu no iceberg? Aí, eu não assisti o filme. Não precisa assistir, não. É por causa disso. O iceberg, aqui no topo dele, parece que ele é pequeno. Só que geralmente ele é muito maior dentro d'água, né? E aí, foram confiar demais na máquina e deu no que deu, certo? Por isso que a engenharia de software não pode confiar tanto, tá certo? Tá certo? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Mas aqui a ilustração é positiva no caso, tá? Eu só trouxe vocês a memória do Titanic para vocês lembrarem disso. Mas muitas vezes a gente está nessa parte do iceberg, superficialmente com Deus. E Deus, que é uma coisa muito mais profunda, muito maior do que a gente, acho que já está bom, sabe? Sempre é possível você se aprofundar ainda mais no relacionamento com Deus. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu já contei, perdoe, mas eu vou contar de novo, tá certo? O meu tio Júnior estava em Mojimirim, na casa do meu bisavô, quando ele ainda era vivo. E numa madrugada, ele ouviu meu avô conversando. Meu bisavô, no caso, né? O avô dele, né? Meu bisavô conversando. 3 da manhã. Nossa, quem chegou essa hora aqui? Quem chegou essa hora aqui? Porque, meu avô, velhinho, 90 e tantos anos, que estão vindo aqui essa hora, né? Quem será que chegou? Aí meu tio foi direto para a sala, né? Pôs uma roupa, enfim, foi para a sala para ajudar meu avô, meu bisavô. Quando ele chegou lá, meu bisavô Davi não estava lá. Aí ele começou a prestar atenção de fato. A voz não estava vindo da sala, a voz estava vindo do quarto. O meu avô estava ajoelhado, meu bisavô, né? Ajoelhado, orando. O nível de intimidade com Deus era tão grande que parecia que ele estava conversando. Então, qual é o nível de intimidade que vocês estão dispostos a estar com Deus? A estar com Jesus Cristo. E isso culminou lá no final da vida dele. Com 94 anos, o meu bisavô fez uma cirurgia de estômago, se não me engano, bem tranquila, não teve nada. É uma cirurgia, é agressivo. Mas, em coisa de dias, ele estava 100%. Só que ele decidiu que não queria mais viver. E aí, lá no leito do hospital, a avó Eunice estava com ele. Então, é uma história real, né? Não é conto da carochinha, né? Coisa de família, lendas da família, né? Não, ela estava lá, e aí ela conta que meu bisavô fez a seguinte oração. Ó Deus, eu sempre falei que eu queria esperar você voltar, mas eu não quero mais viver não, pode me levar. Morreu na hora.
nível de intimidade com Deus. Entendeu? Ele pediu para morrer e Deus falou, não, você quer morrer? Então tá bom. Então morra. Né? Então, nível de intimidade com Deus. Qual o nível que a gente está? Sabe? Então é isso que a gente quer conversar hoje. E a gente só consegue, né, adquirir essa intimidade com Deus através de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Porque o que acontece? A gente hoje vive num mundo que a gente tem os dois extremos aí no caso, vai? O primeiro extremo, que não acredita que não tem mais nada de sinal do Espírito Santo acontecendo na Terra, e o resto da galera que acha que qualquer coisa já é de Deus. Meu pai contou uma história ontem, não sei quem... Não, meu pai acho que ele não contou no Sola, ele contou no Off, para mim e para o Maico. Teve um pastor lá no Nordeste, no Norte, lá em Santarém, no Pará, que ele foi pregar. Só que ele começou a pregação agradecendo a irmã, que ele foi fazer uma visita, o peixe que ela fez. E ele começou a detalhar o peixe. Não, irmãos, porque foi um banquete, o peixe e tal, pá. Foram 15 minutos falando do peixe. Nada contra. Eu vou explicar para vocês por quê. Em 15 minutos, a igreja foi revestida e começou a falar em línguas. Mas será que foi em línguas mesmo? Ou foi a emoção? Por que um peixe cozido, frito, assado, seja lá de que forma foi feito, vai fazer as pessoas falarem em línguas? Será que não foi a emoção da galera? Será que espiritualmente elas não estavam com uma dependência emocional tão grande que qualquer coisa que falasse ia fazer acontecer isso com elas? Entende? Eu não vou falar sobre isso agora, mas é só um toque aqui. Em Coríntios fala o seguinte, sobre o dom de línguas, que ele existe, que ele é válido, mas que é para ser falado em voz baixa. A não ser que tenha alguém que interprete. É para se pensar. Então, peraí, como é que você não consegue controlar a sua voz e começa a gritar? Se a Bíblia está falando que você tem que controlar, a não ser que tenha alguém que interprete. Pô, Mateus, mas interpretar? É. Quem lembra do pastor Gilberto? Lembra do pastor Gilberto, Will? Pai da Juliana e da Camilinha? Não? Lembrou deles agora? Gilberto? Careca? Fechado. Da galera aqui, só o William que eu acho que vai lembrar mesmo. Você lembra, Vitor, dele? Pronto. É só o William mesmo que ia lembrar. O Gilberto estava aqui, né, antes tinha formação de mesa. Isso vocês lembram, né? Pastor, diretor, tudo ficava aqui na frente. Pois é. Aí estava meu pai era diretor na época, estava meu pai, o Gilberto, pastor titular da igreja, e quem estava pregando aquele sábado era o Paulo Bonetti. Sabia que ninguém entendeu o que o Paulo falou? Só o Gilberto? Porque o Paulo pregou o tempo inteiro em línguas. E depois o Gilberto veio e teve que pregar de novo, porque o Gilberto foi o único que entendeu. Entende a diferença? Então, às vezes a gente não está totalmente saudável. E quando eu saudável, eu falo tanto aí com outras coisas, né? Os pecados que a gente tem e tudo mais. Né? Não estou falando só desse ponto, não. Tá? Mas eu queria trazer esse ponto porque é um ponto muito forte para a gente. Concorda comigo? Então, só para exemplificar aqui. Mas vamos lá, Gálatas 5. Quem está com Gálatas 5 aí? Abram aí Gálatas 5. Vamos ler dos versículos 22 ao 23. Tá bom? E aí, agora eu quero ver. Vocês vão ter que anotar no papel tudo que está escrito ali. 5, 22 e 23. Eu falei. Eu falo toda vez para trazer o caderno. Ninguém traz, hoje vai ter que usar a força.
Caneta, no jeito. Bora lá? Quem quer começar a ler? Ou querem que eu leia e vocês vão anotando? Ou vocês sabem o que tem que anotar? Ou não sabem o que tem que anotar? Vamos lá. Eu vou ler. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá. Eu vou falando, vocês vão anotando aí, fechado? Pode ser? Eu vou ler então. Vamos lá. Então, a Gálatas 5, 22 e 23. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Está dizendo o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Anotaram tudo aí? Onde vocês pararam? Paciência, alegria, o que mais? Então vamos lá, ó. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Terminaram? Vou dar aula de caligrafia para vocês, hein? Vocês estão muito devagarzinho para anotar as coisas. Acabou? Acabou, Will? Acabou, Vitão? Acabou, Mari? Quer que eu repita algum, Mari? Caio também, viu? Se quiser que eu repita, você está anotando também. Se quiser que eu repita, eu repito. Repita. Pronto? Não sei, cara. Deus não está preocupado com os números. É porque ele sabia que para você ser matador tem que ser 9. Igual o Ronaldo Fenômeno. Entendeu? Finalizado aí, Mari? Legal. Então agora vocês vão numerar cada um deles aí. Coloca de 1 a 9 aí. Tá bom? Isso aí que vocês estão fazendo é um mapa. Eu já vou explicar para vocês. De 1 a 9. Até porque vocês vão precisar disso para se situar. Feito? Feito, Will? Só esperar os dois namoradinhos? Fica de carinho um pro outro ali? Não escreve. Pronto? Então, ó, seguinte. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pizza e dividir em 9 pedaços. E colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Pode fazer uma pizza grande aí, não precisa fazer pequena não. Não, tá bom, a tua escolha. Feito? Ó, o William já fez, hein? O William fez uma pizzinha pequenininha ali, só para fazer rapidinho. Beleza? Então, vocês vão pegar isso aí e vocês têm uma missão para daqui 2 sábados, certo? O próximo encontro nosso é no 3º sábado. Seguinte, vocês vão entregar isso aí para 3 pessoas da confiança de vocês. Para elas falarem de 0 a 10, qual é a nota de cada uma desses frutos do Espírito que vocês têm. E vocês vão entender o que vocês vão precisar melhorar e o que ainda não precisa, e o que ainda, né, o que está bom e é manter aí.
Tá certo? Beleza? Vocês vão escolher 2 a 3 pessoas da confiança de vocês, que são mentores de vocês, conselheiros, enfim, e vão fazer isso aí. Não vale eu, tá? Beleza? Você tem que escolher 3 pessoas e entregar para elas. Ó, eu quero que você me julgue. Não, aí você vai fazer 3 papéis diferentes, certo? Um para cada pessoa. Para nenhuma se influenciar pela nota da outra. Não, mas para agora, tá aí o que você tem que fazer, certo? Aí em casa depois você reproduz isso aí. Ou você tira uma foto, manda para as pessoas no WhatsApp e elas respondem para você, ó, amor, tal, alegria, tanto, de 0 a 10. Fechado? De 0 a 10, cada um dos 9 frutos do Espírito. Tá? Na época, o meu aqui, ó, onde eu precisava melhorar, paciência, 5. Mansidão, 7. Domínio próprio, 7. São os meus piores aí. O resto estava tudo 9. Amor foi 8. Entendeu? Mas 8 tá bom. 7 tá ok, mas dá para melhorar bastante. E paciência tá terrível, 5, né? Assim, para a época, né, que eu fiz, isso foi 2021. 3. Isso foi 2021. Então foi 3 anos atrás aí. Mas, papai, mamãe, entendeu? Algum outro conselheiro, alguma outra pessoa que vocês falam, pô, essa pessoa é importante para mim e tal. Namorado de menos de um mês não é importante ainda, deixando bem claro, tá? Beleza? Tem que caminhar bastante aí, Caio, para ela falar que isso é importante de fato para ela é importante para você, tá? Tipo, vocês podem gostar um do outro aí, mas é um grau aí um pouco mais diferente. Tá? Vocês estão lá na pontinha do iceberg ainda, não estão assim, entendeu? Mas, enfim, então, primeiro é isso, tá? Por quê? Muito melhor, nesse caso aqui, do que você se julgar, é você ouvir o que os outros têm a falar de você. Porque é a percepção que as pessoas vão ter de você. Aí você vai falar, pô, se eu estou agindo assim com essas pessoas, significa que eu preciso melhorar. Por exemplo, eu não vou mandar isso aqui para um desconhecido. Eu mandei isso aqui para quem? Para tal, para minha mãe, para minha irmã, para o meu pai. Porque é gente que convive comigo e sabe de fato quem eu sou. Né? Esse é o detalhe. Vocês têm que entregar isso aí para quem de fato sabe quem vocês são. Para quem vocês não escondem nada. Para aquela pessoa que quando você fecha a porta do carro, a pessoa fala, não tem geladeira não! Entendeu? Aquela pessoa... Né? Então é para quem de fato tem intimidade com você. Quem conhece você. Né? Eu poderia ter entregado isso, por exemplo, hoje, para algumas outras pessoas. Mas na época, foram esses 4 que eu escolhi. Não foi nem 2 ou 3, mandei para 4. Minha esposa, minha mãe, minha irmã e meu pai. Peguei justamente os que mais me criticam para fazer isso. Né? E por que eles me criticam? Exato. Porque eles querem ver eu cada vez melhor. Senão eles vão ficar quietos. Não, deixa o Matheus assim mesmo, deixa ele. Entendeu? Então, quem é de fato aí, tá? Então aí se escolham aí 3 pessoas, mandem para elas te darem as notas aí coerentes. E fala isso, não precisa ficar achando que eu vou ficar chateado, não. Eu quero entender o que você percebe de mim. O que você pensa de mim. Para eu melhorar. Eu preciso saber. Não adianta você ser falso comigo, não. Eu preciso saber a verdade. Né? Porque tem gente também que pode dizer, não, né? Vou dar um exemplo aqui, vai. Se eu mandasse isso para minha avó me conhece muito bem, mas se eu mandasse para minha avó provavelmente, minha avó Silvia, ia dar uma camuflada no que ela pensa para me agradar. Então eu conheço isso dela já. Então eu não vou mandar para ela, né? Senão eu vou ficar, não, aí eu tô bem pra caramba, cara, minha avó lá. Então não. Tá? Então, pra gente que você sabe que vai ser justa contigo. E se você tá com alguma dúvida, fala para ela, eu quero que você seja justo comigo. Fale de fato o que você pensa. Senão você não vai estar me ajudando. Fechado? Beleza, Will, Mari, Caião, Vitão? Beleza, show. Então, a gente tem que se... Assim, ó, para a gente partir para essa aula, para essas 2 aulas desse mês, leia o livro, para quem não comprou e nada, tem audiobook, tem e-book, tudo, dá para comprar, é um livro muito gostoso de ler. Leiam ele e
foquem todo dia, nesse mês, nessa passagem. Gálatas 5, 22 e 23. Leiam todo dia, para vocês não esquecerem quais são os frutos do Espírito. Para vocês estarem seguindo em cima disso. Espera aí, eu estou amando? Eu sou um cara alegre, feliz? Eu tenho paz? Né? E assim por diante, certo? Para vocês irem trabalhando isso em vocês. Então leiam todos os dias. Dica que é o que eu faço todo dia, vai? Não com Gálatas 5, 22 e 23, mas a primeira coisa que você faz no dia, né, é agradecer a Deus e tudo mais, apagar o alarme do celular, provavelmente também, né, desligar o alarme. Mas, antes de começar seu dia de trabalho, de estudo, leiam a Bíblia, façam uma oração. E essa semana e as próximas, foquem em ler Gálatas 5, 22 e 23 e meditem em cima dessa palavra, certo? Estava brincando com o William, né? A gente vai meditar hoje, né? Aí o William já começou, tal. Pois é. Então, vamos lá. Agora eu quero jogar para vocês. O que é meditar? Peguem o microfone para falar. Quem quiser falar, fica à vontade. Tirar o foco de todas as outras coisas e fixar em uma só. E aí você medita naquilo. Mas você sabe que não é isso que o mundo fala. O que é meditação budista? Não é focar em uma coisa. É outra coisa. É esvaziar a mente. Certo? Ou seja, é você deixar sua mente zerada, sem nada para pensar. Sem nada para pensar. A meditação bíblica é diferente. A meditação bíblica fala o seguinte. A Bíblia diz o seguinte sobre a meditação. Você tem que, através da Bíblia, tirar tudo de poluição de lixo que tem na sua mente e focar só no que a Bíblia tem para você. No que a palavra de Deus tem para você. E isso é uma meditação bíblica. Não é você ficar igual um tonto lá, com a perna cruzada. Não. É você ler a palavra de Deus. Não é esvaziar a mente, é você encher ela do Espírito de Deus. É diferente. Isso é uma meditação saudável. É você se encher do que Deus tem para você. E se esvaziar de tudo que não é dele. Isso é uma meditação saudável. E isso todo mundo tem que fazer durante a semana. Porque se você for esperar o sábado, a sua semana vai ser um lixo. Toda semana. Tá certo? Mas vamos lá. Então olha só. Olha alguns dados aqui. Bom, vamos lá, vai. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, principalmente o Caio, vai. O projeto Greg, ele é para quê? Obrigado, Mari. Fala no microfone de novo, por favor. Formação de líderes. Pronto, obrigado. Então é o seguinte, alguns dados sobre líderes aqui para vocês, que não sei se vocês sabem. Mas os líderes protestantes, ou seja, evangélicos, enfim, têm 3 vezes mais chances de serem depressivos e ansiosos que o resto da população. 3 vezes mais chance. Os protestantes, tá? A galera nossa. Então, por que acontece isso? Porque não está com uma espiritualidade emocionalmente saudável. Pô, Matheus, você está falando que a pessoa não é crente? Não estou falando isso. Mas que tem alguns pontos que ela precisa se aprimorar para ela não chegar nesse nível de depressão, de ansiedade. Entende? A gente falou num cubo mágico de ansiedade, vocês lembram? Com a Vanessa e com a Dani. Né? E a Vanessa trouxe, e eu queria lembrar, acho que é entusiasmo, né? Que a pessoa pode ser ansiosa ou uma entusiasta, foi isso, não foi? Né? Porque o entusiasmo é uma coisa boa, quando você está feliz por algo que vai acontecer. Então é um estado de espírito feliz. O ansioso não, é um cara que fica tenso por tudo que vai acontecer ainda. Né? Então tem essa diferença. Porque às vezes a gente fala, né? A pessoa está ansiosa. Não, ela não está ansiosa. Ela está só entusiasmada porque ela sabe que aquilo que vai acontecer é bom. Né? Então vou dar um exemplo aqui. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha uma TV Gradiente, 29 polegadas, aquelas TV de cubo, assim, sabe? Aquelas quadradonas, assim. Aí, do nada, toca o interfone no condomínio. Casas Bahia. Aí eu não entendi nada, né?
E, ó, essa TV, ó, desde pequeno, meu pai tinha essa TV. Aí, entrega de televisão. Aí, cara, eu fiquei doido. Falei, nossa, TV nova, cara. Olha lá, tal. E aí meu pai comprou uma TV nova. De 36 polegadas, para a época era gigante 36 polegadas, né? 36 polegadas, tal. Ainda era aquelas grandona, tal. Mas já era bem maior. Eu não estava ansioso. Eu estava entusiasmado por conta da coisa boa que estava vindo. Se eu tivesse ansioso, a minha mente ia estar assim, cara, como é que eu vou tirar a TV de lá para pôr outra aqui? E tal, tal. Eu ia estar preocupado. Não, eu estava tão feliz que nem estava nem aí com isso. Porque isso era fácil de resolver. É só desligar e tirar ela do lugar e colocar outra TV no lugar, sabe? Então, isso não era um problema. Então, o ansioso, ele se preocupa com o futuro. O entusiasmado sabe que o futuro vai ser bom. Ele não se preocupa, ele só está feliz com o que aguarda ele ali na frente, sabe? Então, essa é a diferença. Então, olha só. Quais são, se vocês quiserem continuar anotando aí, fica à vontade, né? Quais são as questões que fazem, né, os líderes terem uma espiritualidade emocionalmente não saudável? Né? A primeira coisa, sentimentos que a liderança é exposta. Como, por exemplo, a dúvida, a culpa, a dívida. Em que sentido? Vou dar um exemplo aqui. No caso do pastor, vamos pegar o pastor. Poxa, eu não estou visitando as ovelhas. E elas vão começar a reclamar. Então você se sente com uma culpa por isso. Sabe? Ou, poxa, vou pegar um exemplo aqui, vai. Embora não aconteceu isso comigo, tá? Mas poderia ter acontecido. Poxa, ano passado eu não fiz conferência. Tadinho. Meu Deus do céu, estou em dívida com a galera. Não tive isso. Mas é um sentimento que poderia ter tomado conta de mim. Entende? Porque eu sei que é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo compra, a ideia, enfim. Sentimento de rejeição. Quando, por exemplo, a galera sai para vamos sair com a turma, e esquece de convidar o William, por exemplo. Aí o William tem esse sentimento de rejeição. Putz, as pessoas não gostam de mim, sou rejeitado, isso e aquilo. Entendeu? E às vezes simplesmente é porque a pessoa esqueceu de convidar. Esqueceu porque, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Eu fui no banheiro. Vamos sair, pá. Quando eu voltei, então tchau, tal. Aí eu não entendi nada. Aí quando os caras estavam lá no restaurante, ô Mateusão, você não vem? Falei, vem aonde? Vocês não me chamaram. Mas a culpa foi deles de não me chamar? Não, eu só fui no banheiro. Foi um acaso. Então, rejeição. Ou frustração. O que é frustração? Quando o que a gente espera não acontece. Certo? Então, a gente se sente frustrado. Então, sentimentos que qualquer um que é líder está exposto a receber. Outros dois, pressão. Em que sentido? Externa. Né? Vou dar um exemplo meu, então, aqui agora também. Quando a gente começou aqui o Ministério da Base, eu tive duas pressões aqui, uma bem pequena e uma bem grande. Qual que foi a pequena? A minha prima falou para mim que ninguém ia conseguir falar Base J, todo mundo ia falar o MAP. Em coisa de menos de um mês, todo mundo estava falando Base J. Né? Então, essa pressão foi pequena, não pela questão de tempo, mas porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Né? Na questão de, peraí, eu me formei em comunicação, tá falando sério que eu não vou saber fazer isso? Tá de sacanagem que eu não vou saber fazer isso, né? Então, uma pressão pequena, porque eu vejo assim, não é possível que ela que nunca fez nada vai estar certo e eu vou estar errado. Então, uma pressão pequena, porque eu tinha uma certa convicção que o nome ia pegar. E a outra foi o seguinte, o primeiro evento que a gente fez aqui na igreja. Porque a gente deu um choque. A gente fez o Se Liga. O Se Liga, não sei se a Mari estava aqui no primeiro, o William, Vitão, mas a gente colocou um tablado aqui na lateral, a gente virou a igreja inteira, então o palco ficou ali, e o resto aqui ficou para a galera sentar. Então tinha uma arquibancada, né, que a galera sentou aqui em cima também, certo? E o assunto foi um assunto leve, bem tranquilo, ideologia de gênero. E a gente trouxe dois caras de fora da igreja, um pastor batista e uma advogada, para falar sobre o tema.
E aquilo me deu uma pressão muito grande. Falei, cara, não posso errar aqui, velho. É o primeiro, né? A igreja lotou, tipo assim, vamos ver o que o Mateus tem, tá trazendo aqui para ele, o que esse louco está fazendo, né? Então, foi uma baita pressão. Mas, eu nem me importei. Confesso para vocês que eu me importei mais com a Tawane falando que não ia dar certo, de colocar fazer tudo isso de lado e o telão colocar aqui, do que a galera ficar julgando. Confesso que a minha pressão foi muito maior com isso. Tipo assim, não vou fazer minha esposa estar certa, não. Eu vou fazer dar certo esse telão aqui. Eu vou fazer esse data show que está ali virar para cá. Vou conseguir, quero nem saber. E essa pressão, pessoalmente, foi muito maior. Né? E aí eu e o Renato demos um jeito. E fizemos esse negócio aí dar certo. Não sei se você estava, Will, na montagem. Você estava? Você estava? Você ajudou a gente a montar, não ajudou? Então você lembra que eu fiz o da Tawane, não lembra? Que foi que ela achou que a gente nem ia conseguir colocar o telão ali? Aí eu falei, não, nós vamos conseguir, galera. E fomos lá e colocamos. Né? Então, pressão. E o medo, que também é externo. Em que sentido? Medo de como você está controlando a tua parte financeira, de como você vai criar os seus filhos, os relacionamentos, né? O namoro, enfim, também é algo que a gente se preocupa. Né? O noivado, o casamento, no caso do Pedro, que vai casar agora. Enfim, então esses medos que a gente tem ao redor. Segunda coisa que destrói também um líder, a sobrecarga. Então, 4 pontos aqui sobre a sobrecarga, né, que gera algo negativo aí, um ativismo exacerbado. Ou seja, você tem que militar pela obra, por Cristo Jesus, mas você não pode ser um ativista. Porque o que é um ativista? É um cego. Então, vamos pegar política agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá bom? Olha só. Mateus, eu vou abrir aqui, hein? Ninguém fique bravo comigo, tá certo? Beleza? Mateus, você votou no Bolsonaro? Voltei. Você concorda com tudo que ele fala? Não. Com as atitudes deles? Não. Por quê? Porque eu não sou ativista. Mas entre um e o outro eu achei que ele era menos ruim. Ok? Beleza? Não sei se é o seu caso, tá, William? Mas eu vou usar você como bode expiatório aqui, tá, agora. William, você votou no Lula? Votei. Você concorda com o que ele falou de Israel? Não. Então você não é um ativista. Quem que é o ativista? É quem é cego e concorda com tudo com que aquele cara está falando. Feito? Com tudo que ele faz, com tudo que ele fala. É cego. Então, você não pode ser um ativista do seu ministério, um ativista da sua igreja. Você não pode. Você tem que militar pela palavra de Deus. Mas ser um ativista da sua doutrina, não. Então, o ativismo gera isso. Ser um cara workaholic. Né? Ou seja, trabalha o tempo inteiro ali e aí falta limite. O workaholic é isso, é um cara que não tem limite. Ele não consegue separar um tempo para a família, não consegue fazer isso, um monte de coisa. E aí essa falta de limite do workaholic gera o quê? Estresse. Certo? Gera estresse para ele. E, terceiro ponto, gestão de conflito, que é o que eu acabei de falar. Como o cara é tão focado em só fazer as coisas da igreja, e eu conheço bem de perto pastores assim, que a esposa fica de lado, os filhos ficam de lado, porque o cara está tão focado no ministério dele, que ele nem pensa no resto. E aí, dá um BO na gestão do tempo dele. Então aí a gestão dele vai gerar conflitos aí, porque ele está só pensando no quê? Nos irmãos, na igreja, vamos colocar aqui, na obra que precisa fazer para aumentar o templo, e não está pensando na família dele, não está pensando no trabalho dele, enquanto ele está trazendo de benefício para a casa dele. Então isso tudo vai gerar o estresse. E a última é a física, que é um pouco sou eu, né? O primeiro ponto, ativismo. O segundo, workaholic, gestão de conflito, é o terceiro. E o último é a sobrecarga, que vai culminar na parte física. A minha parte física, galera, deixando bem claro aqui, não é com relação a isso, tá? Eu casei magro, né? Só que aí eu resolvi abrir a boca. Eu era um cara bem regrado, né? Você lembra, né, Vitão? Quando a gente ia... Não.
Eu tenho foto. Eu casei em que ano? Casei em 2016. Em 2014 eu já estava magro. Eu comecei em 2012, 2 anos. Não, nada a ver. E em 2012 eu estava magro. Eu engordei em 2013 e emagreci em 2014. Então não é. Mas assim, eu tinha uma vida muito regrada. Não, mas isso é muito importante. Eu tinha uma vida muito regrada. E aí eu deixei de seguir a regra para eu ter um corpo saudável e hoje eu estou assim. Certo? Então a sobrecarga não se encaixa no meu caso. Mas se encaixa na questão de não seguir regras. Eu tenho uma regra para o meu corpo estar bem. E eu não estou seguindo. Né? Simplesmente isso. Mas, o que acontece? A parte física, ela dá negligência com o corpo, né? Ou seja, pouco sono, dorme pouco, se alimenta mal, é um cara sedentário, né? Tudo isso aí. Então, assim, eu sou gordo, mas não sou sedentário. Não me alimento mal. Durmo bem. Entendeu? Não, eu me alimento bem, só que eu também me alimento em excesso. Entendeu? Mas assim, o que eu como é bom. Entendeu? Mas assim, é muito importante isso aqui. Né? Assim, é algo que eu preciso me recuidar aqui. Né? Mas a parte física. Bom, dos 4 pontos, o que mais me pega é o físico, com certeza. Terceira coisa que afeta a liderança é a solidão. Olha só, isso é algo que eu sempre procurei não ter aqui. Né? Então, quando eu estava em 2016, que eu fui apresentar o projeto da Base J para o conselho, eu falei para eles, eu vou colocar 4 líderes aqui, porque é o que vocês mandam. Mas a minha liderança ela é horizontal. Todo mundo manda do mesmo jeito. Ninguém manda mais que o outro. Mas como vocês pedem um diretor, um vice, um tesoureiro, uma secretária, está aqui. Entendeu? Mas em nenhum momento, dentro do ministério, eu coloquei isso como, você vai ter que fazer isso. Entendeu? Tipo assim, tinha quem cuidasse da parte financeira. Mas não quer dizer que ela mandasse menos do que eu. Entendeu o ponto? Então, eu sempre trabalhei isso. E acho que o William já está ou já foi do grupo Base J Lideranças. Lá tem 10, 12 pessoas. E todo mundo ali é ouvido, todo mundo fala o que quer, o que não quer. Porque todo mundo manda igual. Lógico que vai ter alguém que fica à frente. Mas você não pode ser centralizador. Entende? Então, isso que a gente está fazendo aqui agora é muito importante. Porque você não pode ser um líder que faz tudo. Você tem que ser um líder que mostra o caminho, como é que faz, mas tem gente com você fazendo. Porque senão você vai ter uma sobrecarga imensa e não vai conseguir fazer nada. Por isso que é saudável ter mais de um pastor na igreja. Porque ele não vai dar conta de visitar todas as ovelhas. Mas 2, 3, 4 pastores, dá para fazer isso. Olha só. Fizeram um estudo lá. E assim, quantas pessoas um pastor consegue assim, pastorear mesmo? 50 pessoas. 50. Mais do que isso, aí você precisa de mais um pastor. Entendeu? Para estar cuidando da igreja toda. Então, de alguma forma, cada líder de ministério se torna pastor. Porque ele vai estar cuidando daquelas ovelhas do ministério dele. E isso ajuda o pastor a quê? A conseguir exercer com mais eficácia as outras coisas que o pastor tem que fazer. Como pregar, trazer um alimento substancial para a igreja, fazer as visitas que realmente é necessário que seja o pastor. Entende? Agora, tem tantas visitas que o líder de ministério já resolveria, cara, na boa. Né? Entendeu? Então, todo líder de ministério tem que se posicionar como pastor. Pô, Matheus, então você está falando que a nossa igreja está errada, então? Porque a Silvia é líder da mulherada, então ela é pastora? Nesse sentido, sim. Ela não é pastora da igreja. Ela é pastora de quem? Não, pega o microfone. De quem que ela é pastora? Do Ministério das Mulheres. Das mulheres. Das mulheres. E a Bíblia, sabe o que ela fala? Que as mulheres elas têm que ensinar outras mulheres e as crianças. Então a Bíblia não está falando que a mulher não pode ser uma líder, uma pastora, mas que tem um papel muito definido para ela. Entende? E o homem tem um papel muito definido para ele. Tá? Então,
você não ser um cara centralizador, né? Conseguir distribuir isso é muito importante. Dar autonomia para as pessoas. Porque é só dando autonomia que você vai descobrir um novo líder. Ah, esse cara aqui, ó, ele está gostando, vou dar pista para ele. E ó, vou falar um negócio para vocês. Nesses 7 anos, já tiveram 3 que eu dei pista e os 3 resolveram murchar. 3. Achei que foi, pô, pode ser esse cara aqui, deixa eu dar pista para ele. Pum, moiou. Outro aqui, pum, moiou. Outro, pum, moiou. Então aí cada um vai se escolher, entendeu? Então, mas é isso. Então olha só. Então temos esses 3 pontos, certo? Os sentimentos, que a liderança é exposta, a sobrecarga e a solidão, certo? Então são esses os 3 grandes pontos que fazem com que um líder não seja espiritualmente saudável, certo? Se a gente não se atentar ao que a Bíblia diz, a como nós podemos proteger o nosso coração. Então agora vamos lá. Falei os 3 pontos que um líder pode sofrer, correto? Então agora vamos lá. Como a gente pode proteger a nossa mente e o nosso coração, certo? Primeira coisa, com proteções externas, certo? Então, quais são as proteções externas? São hábitos, certo? Então, proteções externas são hábitos que protegem o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Portanto, o coração ele tem que habitar nos hábitos com temperança, tá certo? Então, hábitos protegem o seu coração. Então, esses hábitos que protegem o seu coração é onde o coração tem que estar habitando, é onde o coração tem que estar focado. E, obviamente, tudo com muita temperança. Quais são esses hábitos? Primeiro hábito que Deus ensinou para a gente, no Gênesis. Quando Ele criou tudo, o que Ele fez? O que Ele fez? O céu e a terra. O céu e a terra. Não, quando Ele fez tudo, o que Ele fez depois que Ele fez tudo? Descansou. Descansou. Primeiro hábito é esse, descansar. Não é ser preguiçoso, é descansar, é diferente uma coisa da outra, certo? Descansei. E aí, o que eu faço depois que eu descanso? O que eu faço depois que eu descanso, William? Recomeça. Recomeça. Você Levanta. desperta, certo? São 5 Ds aí, tá? Então, primeiro, você descansa. O segundo D, você desperta, certo? E agora, qual que é o terceiro D? Qual que é o terceiro D? Você descasca. Vou explicar para vocês. Para a gente fazer uma batata frita, uma batata cozida, você descasca a batata, não descasca? Você prepara ela para depois colocar ela na água quente, não é isso? É isso que eu estou falando. Então você vai se descascar, você vai se preparar, você vai buscar conhecimento. Onde você busca isso? Em livros devocionais, na palavra de Deus, em livros exegéticos, né, que vão trazer algum conhecimento mais científico da palavra, da teologia. Enfim, então você descasca, você se prepara. Quarta coisa, você desfruta de tudo isso. Como assim, Mateus? Simples. Você não vai levar isso como algo penoso. Você vai curtir esse momento. Entende? Você vai desfrutar. Então você tem que encarar cada movimento que você faz para se aproximar cada vez mais de Deus, para ser um bom líder, com um momento de curtição, para você se desfrutar. Para você desfrutar do momento, não se desfrutar, né? Aí fica meio São Paulino se desfrutar, né? Mas é desfrutar do que tá acontecendo ali, sabe? É desfrutar. Então, e esse desfrutar é muito importante, porque, olha só, a gente se leva muito a sério. Não vou falar o nome do pastor aqui, mas foi um pastor aqui da igreja,
que chegou para minha mãe e falou assim, pô, Regina, achei que o Matheus não ia ser um bom líder, porque ele é a pessoa que faz muita graça, tal, pá. Então, é que você só conhece esse lado do Matheus. Mas sabe por que eu faço muita graça? Porque eu sei curtir o momento. Entendeu? Eu não sou o Renato, que é bolo de cereja. Que é cereja do bolo, aliás. Bolo de cereja não, né? Cereja do bolo. Eu não sou o Renato, que é cereja do bolo. E o Renato sabe que ele é, e eu brinco com ele disso, não tem nenhum problema. Eu não fico querendo me aparecer. Eu simplesmente estou bem, cara. Entendeu? Tem que desfrutar. Eu lembro quando eu tinha... Esse foi o meu primeiro desfrute de verdade foi com 12 anos. Olha só. Com 12 anos... Você lembra que eu andei de muleta por um tempo, William? Que eu fiquei de muleta por um tempo? Você lembra disso? Você lembra, Vitão? Ou não? Vagamente. Essa era bem menor que o William. Eu com 12 anos, Mari, eu tive um problema no meu fêmur. Tá? Até hoje tem a cirurgia aqui. Foi na esquerda e no outro ano na perna direita. Então foram 2 anos de muleta. O fêmur, ele desceu. Porque o meu hormônio de crescimento estava em baixa e a minha testosterona em alta. E com isso a cartilagem desgasta. Aí o médico falou assim para minha mãe, isso dá 1 a cada 100 mil pessoas. Pô, e bem eu fui sorteado? Pois é. Então, o fêmur desceu. Então, assim, o que acontecia? Eu mentia para o meu pai, que eu não tinha dor nenhuma, para eu continuar jogando bola. Só que teve um dia que eu não aguentava de tanta dor. E eu cheguei, literalmente, arrastado na minha casa. Literalmente. E aí meu pai me levou para o hospital com a minha mãe. E aí foi tirar raio-x e tal. Quanto tempo faz que ele está assim? Não sei, porque eu sempre estava mentindo. Entendeu? Eu morria de dor. Eu estava mancando em casa. Minha mãe, Matheus, por que você está mancando? Mãe, tomei uma pancada hoje no futebol. E não era nenhuma pancada. Era uma dor que eu estava tendo. E eu fui mentindo. E aí o médico, o Dr. Flávio Aranha, lembro até hoje o nome dele, chegou para minha mãe e falou assim, Regina, o Matheus vai ter que fazer uma cirurgia. Isso é um problema que dá 1 a cada 100 mil pessoas. E é isso. Doutor, mas e na outra perna? Não, muito difícil. Isso aí é a cada 1 milhão. Nas 2 pernas de uma vez, a cada 1 milhão. Pum, no outro ano, na outra perna. Né? Então eu fui o 1 do 1 milhão. Na Mega Sena eu não sou, mas nisso eu sou. Tá certo? E aí eu fiz a cirurgia. Mas por que eu estou contando isso? Na hora que o médico chegou para mim, o Dr. Flávio, falou assim, Matheus e Regina, Matheus e mãe, ele falou, Matheus, mãe, seguinte, seu filho vai ter que passar por uma cirurgia tranquila, risco bem pequeno, tal, só para a gente colocar um parafuso, eu tenho até hoje um pino em cada perna, eu sou um homem de lata, né? Colocar um pino aqui na perna para fixar. Depois, quando ele já tiver com 18, 19 anos, se ele quiser voltar para a mesa cirúrgica e tirar, pode tirar. Mas tem alguma coisa? Não. Ele pode continuar vivendo com esse pino o resto da vida, não precisa voltar para a mesa de corte. Então não vou voltar. Não, na pita. Não, na pita, porque calcificou. Entendeu? Calcificou. Então, assim, aí a resposta da minha mãe com o que o médico falou foi chorar. A minha para o doutor foi o seguinte, doutor, quando é que a gente vai fazer isso? É exatamente isso. Eu quero voltar a fazer o que eu gosto de fazer, jogar bola e tal. Então a minha pergunta foi, doutor, quando é que a gente vai fazer? Aí a minha mãe se surpreendeu, que ela achou que eu ia ficar preocupado. Zero preocupado. Pum. É tal data. Então beleza. Pum. Fomos lá, fizemos. Eu fiquei 15 dias sem poder levantar da cama, né? Nesses 15 dias, a minha irmã queria pegar para mim as coisas. Confesso que eu fui mal com ela. Eu esperava ela sentar, falava, Mary, agora eu quero uma coca. Ela sentava, Mary, agora traz uma bisnaguinha. Ô, Mary, agora liga o videogame para mim. Ô, Mary. Ô, mãe, o Matheus... Aí minha mãe, tadinho, Mariana, o Matheus está indo para levantar da cama. Então, eu sei eu tenho a minha parcela de culpa nessa questão aí. Mas assim, aí eu fiquei 6 meses de muleta. Nesses 6 meses, eu confesso para você... Você lembra que o Fábio andou de muleta também por um tempo? William? Lembra? O Fábio, por que ele andou de muleta por um tempo? Ele deu um chute na bola, que ele chutou tão forte, que o fêmur lascou. Saiu um pedaço do fêmur dele. Sério. E aí teve que andar de muleta. E aí quando ele andou de muleta, muita gente vinha aqui para mim e falava, ô Matheus, nossa, que visão ruim, né? Você lembra do seu...
eu não tinha uma visão ruim. Por quê? Quando eu peguei a muleta, os primeiros dias foi de adaptação, né? Pô, tem que andar com esse negócio aqui, né? Eu ficava com o pé da cirurgia assim, e a muleta aqui, e andando. Ela era minha... Eu tinha 3 pernas, né? Agora, em vez de ter uma só, na verdade eu tinha 3, né? A muleta era 2, cada uma num braço, e minha perna direita. E o que eu fiz? Eu aprendi a me divertir com ela. Quando a gente... Meu pai gosta disso, acho que você também deve gostar disso. Meu pai gostava de pegar a última sessão do cinema. Porque quando a gente saía, a última sessão já tem pouca gente. E quando a gente saía do shopping, tinha ninguém no shopping. Né? E tinha só o quê? Aquela máquina gigante encerando o chão. O que acontece com o chão? Extremamente brilhante e escorregadio. Sabe o que eu fazia? Eu ficava patinando com a minha muleta naquele chão. E eu nunca caí com a muleta. Nunca caí. Eu já vi gente caindo andando. E eu com a minha muleta nunca caí. Eu tinha tanto domínio sobre aquela muleta lá, que eu nunca caí. Eu desfrutei da minha dor. Então você tem que desfrutar, cara. Você tem que curtir. Entendeu? Então, desfrutar é importante. Você tem que saber desfrutar essas coisas. E desfrutar, inclusive, é ser sincero. Quando você não gosta da pizza portuguesa, falar pra gente que não gosta de pizza portuguesa. Desfrutar, cara. Entendeu? E a Mari eu não sabia que não gostava, né? Ela só falou na hora ali, mas ela falou. Entendeu? Ela falou. Né? E o último D das proteções externas. Descartar. Que é aquilo que eu já falei da higiene mental. Da gente fazer aquilo, a meditação correta. É descartar tudo que é ruim, você reter só o que é bom, fazer uma higiene mental, analisar cada momento da sua vida, cada coisa que você aprendeu, o que você ouviu, o que você vivenciou e reter o que foi bom para você, o que é de aprendizado para você. Por fim, Romanos 12:12 vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Olha só, Romanos 12. Oh, meu Deus. A página resolveu colar aqui. Romanos 12:12 diz o seguinte. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Ou seja, olha só. Olha aqui está falando, alegrar nas esperanças, porque é a partir da alegria que a gente vai ser paciente nas dificuldades. Então você descansar, despertar, descascar, desfrutar e descartar vai gerar para você um resultado que se chama sabedoria. E já que a gente falou da fruta, do descascar ou da batata, o que é sabedoria quando a gente lê Romanos 12:12? É saber, saborear o sabor. O sabor das coisas que tem pra gente. Vai ter a coisa, não tem, o limão não é mais azedo? A melancia não é mais docinha? O morango não é agridoce, uma coisa mais que a gente não sabe se é doce, se é azedo? Não é isso? É você saber saborear o sabor que a vida está te dando naquele momento. É desfrutar daquilo. É saber como você pode utilizar aquilo para o teu crescimento. Eu já preguei uma vez isso aqui, mas encaixa aqui também, então eu vou falar. Tem uma ave que chama corvo marinho arábico. Vocês já ouviram falar disso, desse bicho aí? Não? Não lembra dessa mensagem? Ótimo. Para vocês vai ser novidade, então. É o seguinte. Bom, corvo marinho. Onde vocês acham que ele vive? No mar. Muito bem. Mariana, está indo bem. No mar. Muito bem. Mas no mar, ele é um predador dos peixes, dos camarões, enfim, ok? Mas ele é uma presa também. De quem que ele é uma presa ali no mar? Foca, morsa, leão marinho, todos esses bichos. Certo? Ok? Beleza. Sabe para onde ele vai? Para quando ele precisa procriar? Hã? Para onde? Não, ele já está na terra, né? Ele não é um bicho aquático, é um corvo, é uma ave. É que ele vive na encosta, certo? Ele não fica na rocha. Ele se afunda no deserto da Arábia. Por isso que é o corvo marinho arábico. Ele vai para o deserto da Arábia. E não é um que vai o bando inteiro para o deserto. Porque é lá no deserto que eles vão ter relações, botar os ovos,
chocarem os ovos, nascerem os filhotes. E olha que loucura. A brisa do mar chega lá. E quando ela chega lá, traz as algas. As algas, elas dão algum resultado lá, mínimo, e aquilo é que serve de alimento para os filhotes e para eles enquanto eles estão no deserto. Então, ou seja, é no deserto que eles saboreiam o quê? O sabor do crescimento. Entende? Aí no momento que os filhotes já conseguem o mínimo de voo, andar, é a hora que eles estão indo embora do deserto para ir para a abundância do mar, onde vai ter comida boa, em alta quantidade e tal, mas vai ter os perigos também. Então o que é o deserto? É ruim, mas é onde você está seguro. Entende? É onde você está seguro, porque ali você está confiando totalmente em Deus, porque você não tem mais para onde correr. Então, saber saborear as coisas que a vida te dá, os desertos que a vida te dá, vai te fazer chegar no mar, sabendo lidar com todas as dificuldades que o mar vai te apresentar e com a abundância que o mar vai te apresentar também. Entende? Então, isso é muito importante. E aí, Filipenses 4:7, proteções internas. Quem quer ler para a gente Filipenses 4:7? Quem for ler, pega o microfone. Eu que não estou no celular já achei, hein? Não queria falar, não. Pode ler, dá para a Mari o microfone. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Então olha só, Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Então, o que são as proteções internas? Simplesmente uma coisa. A gente divide em duas coisas, tá? Nosso interno. A saúde emocional, coração, e a saúde mental, racional. Ok? Beleza? Então, a saúde emocional, vamos só pegar isso aqui, ó. Vamos reler aqui, ó, que a Mari leu. Vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o quê? Seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, quando a gente tem saúde emocional de verdade, é quando a gente permite que o sentimento de Cristo seja o nosso sentimento e que habite em nós. E o que é saúde mental? É quando a gente permite que Jesus mude toda a nossa mentalidade e que a mente dele seja a nossa mente. Essa é a proteção interna. Certo? O sentimento de Cristo habitando em nós, tomando posse de nós, e a mentalidade de Cristo sendo de fato a nossa mentalidade. Tá certo? Portanto, inteligência emocional é entender que é necessário se humilhar perante a inteligência suprema de Deus. Amém? Beleza? Então, ó, por hoje é isso. Semana que vem a gente conversa mais. Beleza? E aí a gente vai falar sobre outras coisas aqui importantes da espiritualidade emocionalmente saudável. Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Tem tempo, ó, 15 minutos para o ensaio. 15 para as 4. Não? 0? Amém. Então, Mari, ora para a gente. Ora? Você ora? Se você não quiser, não tem problema. Se não quiser, não tem problema. Não quer? Bem. Então, vamos lá. Tudo bem o quê? Sim ou não? Eu oro. Então, bora. Vamos orar, Mari. Aí sim. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada pela nossa tarde de comunhão. Obrigada pela vida do Mateus, que trouxe um pouco dos seus ensinamentos até nós, e que nós possamos viver com ele sempre em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galera. Leiam o livro, façam essa tarefinha, 3 pessoas, e analisem como é que está a saúde mental e emocional de vocês,
para vocês se protegerem de tudo aí. Amém? É nóis.